Então, eu vou. Nesse ponto, eu acredito que na expiação limitada ou expiação particular, eu acho que eu acho que é aí que nasceu o calvinismo de quatro pontas, né? Se é que existe, né? Mas é, eu entendo esse ponto disso. Eu acho que aqui a gente diverge um pouco, mas não muito distante. E eu quero fazer minha as palavras de um grande teólogo no Brasil. Falo grande pela posição que ele se encontra em relação à religião protestante no Brasil, que é o Luiz Saião. Ele falou algo sobre isso, porque fizeram essa pergunta para ele, sobre expiação limitada ou ilimitada, e ele falou que o sangue de Cristo, ele tem poder para salvar o mundo inteiro, mas ele foi eficazmente derramado para os salvos. Então, tipo assim, o sangue de Jesus tem poder para salvar o mundo inteiro? Tem poder para salvar o mundo inteiro. Mas ele é aplicado eficazmente somente nos salvos. Entendeu? Então, eu acredito que eu caminho mais ou menos em cima dessa ponte. Eu acredito que o sangue de Jesus ele tem o poder, né, de salvar o mundo inteiro, mas ele é aplicado eficazmente somente nos salvos. Aí eu acredito que só nesse ponto aí que a gente vai um pouquinho distanciar, mas não muita coisa. Entendi a sua perspectiva. Marcos, eu gostaria de te convidar a abrir Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus, capítulo 9, Versículo 28. Eu estou usando a 28. minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia da minha filha aqui, porque um certo cidadão levou a minha, sabe? Rapaz, ó, eu sorteei ela dentro do carro e o Ricardo Vilaça ganhou e ele ficou muito feliz. Tá certo. Ficou. Bom, você abre aí para Então, nós Hebreus 9, 28, fazendo um favor. 28 diz assim, ó, assim também Cristo foi, eu estou usando a NVI, tá? Tudo bem, sem problema. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Marcos, você concorda comigo que nós temos a palavra muitos uma vez mais, né? Sim. Beleza. Hebreus capítulo 10, versículo 10 até o 14. 10, do 10 ao 14. Diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrados dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados, santificados. Então, veja bem, o final do texto que você está falando aí, o texto diz que os sacerdotes eles faziam sacrifício para si mesmos, para poder se purificar, para depois fazer o sacrifício para o próximo. Mas Jesus, uma única vez, né, ele aperfeiçoou para sempre quem? Os que estão sendo santificados, não a todos. Então, Jesus, ele morreu por muitos, nós lemos em alguns lugares,
O sangue de Cristo foi derramado por muitos, nós vamos ler também em outros lugares, e aqui ele está falando que ele aperfeiçoou para sempre, já entra lá no que a gente vai ver lá no para sempre da preservação, né? Mas aqui ele está falando que é somente os que estão sendo santificados, que é a igreja. Então, o aperfeiçoamento não é de todos, é só igreja. É só a igreja que está sendo aperfeiçoada. Sim. Você me ajuda a acompanhar aí? Porque a Bíblia da minha filha tem umas folhas coladas aí para poder otimizar o pouco Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode. Baseado nessa ideia, né? 10, esse que a gente leu aí agora foi 10, o quê? 14? Porque 10, 14. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ok. Ele não aperfeiçoou a todos, somente os que estão sendo santificados. Somente a igreja. Não, até aí eu entendo, eu concordo. Mas, preste bem atenção. Preste bem atenção. Só colocar o ponto com você aqui. A palavra aperfeiçoado está no pretérito, passado. Ok? Sim. E o texto está falando para com um sacrifício. Ou seja, aquele lá da cruz do Calvário. O sacrifício está no passado. Ele aconteceu continuamente? Não. Ele aconteceu uma única vez. O sacrifício, feito uma única vez, ele aperfeiçoou, já lá naquele sacrifício, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo aperfeiçoados. Olha o que o texto está falando. Ele aperfeiçoou o passado, né, por meio de um único sacrifício. Então, com o sacrifício lá na cruz do Calvário, ele já aperfeiçoou os que estão sendo aperfeiçoados. Então, preste bem atenção. Todo aquele que o Pai me der, palavras de Jesus, não são todos os seres humanos, somente os que o Pai der para Cristo. O texto está garantindo aqui o aperfeiçoamento da igreja que termina salvo. Porque o termo aqui é para sempre, Marcos. Entendeu? Ou seja, isso leva um assunto que nós deveríamos, fora da live ou numa outra live, estudar somente esse contexto aqui, puxando todos os versículos que vêm para dentro desse texto, porque esse texto ele tem o peso da palavra para sempre. O para sempre significa que isso aqui está falando do salvo final. E não de uma coisa que está acontecendo. Ele aperfeiçoou, Marcos, os que estão sendo aperfeiçoados. Olha só. Então, ele já estabeleceu um destino para aqueles que foram escolhidos. O termo escolhido, Marcos, ele é exclusivista. Ele exclui não escolhidos. Ele exclui. Não cabe todos. Porque se você devagar, eu respeito o seu momento ainda, né? Porque eu acredito que é mais uma seta que já está concorrendo para estacionar, para te falar a verdade, mas eu acredito que você ainda vai perceber quando você exercitar aí esse aprofundamento nisso. Olha só. O termo aqui para sempre, ele está levando para que não é um aperfeiçoamento que pode parar e você sair do time e não continuar aperfeiçoando. Entende aonde eu estou indo, Marcos? Veja bem. Veja bem, se Deus determinou no sacrifício dele, uma única vez feita, que você, que é escolhido de Deus, preste bem atenção. Deus te aperfeiçoou. Para você que está na linha do tempo, você está sendo aperfeiçoado. Mas já existe sobre você a determinação de que ele já te aperfeiçoou para sempre.
Então, Sim. você está na lista dos escolhidos, na lista dos predestinados para sempre, entendeu? Então, não é uma coisa que nós não estamos aqui com espaço, uma abertura para possibilidade. Ou seja, Jesus ele é capaz de salvar a todos. Aqui Deus é capaz de salvar a todos, independente, não precisa nem falar que é o poder do sangue de Jesus, como o pastor que você citou aí, divagou nos termos. Mas se Deus... Ô Marcos, é bem simples, Marcos. Se Deus quiser salvar toda a humanidade, ele é capaz de fazer isso. Mas a verdade é que se Deus quisesse, é aí que entra a questão. Salvar a humanidade toda, Marcos, não tinha para Satanás, não tinha para o diabo. Ele nem criar o inferno teria necessidade de criar. Então, é como se não há espaço para poder chegar no final e falar assim, peraí, a possibilidade, esses aqui é os que vieram da possibilidade, como é que é o nome do pastor que você citou? Esqueci o nome dele agora. Luiz Saião. O Luiz Saião. Esses aqui são aqueles que estão na lista que o Saião falou, os da possibilidade, porque Jesus, possivelmente, se ele quisesse salvar todos, ele poderia, então ele pode salvar, que Deus pode salvar a todos, ele poderia, Marcos. Mas ele não quis. Ele deixou claro em Romanos, capítulo 9, que ele iria se compadecer só de quem ele quisesse se compadecer. Ele teria misericórdia somente de quem ele quisesse ter misericórdia. Entendeu? Então, o fato de não ser a obra, não é... Quando a gente fala em expiação limitada, Marcos, nós não estamos limitando o sangue de Cristo. Nós estamos observando a lista limitada que Deus operou a sua escolha. Entendeu? Eu não estou dando... O fato de Jesus eleger limitadamente uma lista específica de pessoas não está de forma nenhuma falando que Deus seria Deus não seria capaz de salvar a todos. Quando eu falo que você escolheu a sua esposa e não outra mulher, eu não estou falando que você era incapaz de escolher outras. Uma coisa, é uma lógica que não faz necessidade de encaixe, entendeu? Quando você vai dizer assim, para não ficar feio, sabe? Que você acredita em eleição determinada, que você acredita na limitação, aí o Saião ele sai na tangente para ele evitar esse debate. E ele já confessou isso. Na verdade, quando ele foi participar daquele podcast, esqueci agora o nome do podcast, ele fala isso. Eu prefiro evitar esse debate, né, e tudo. Então, olha só, a situação é o seguinte: o fato de Deus ter escolhido exatamente quem ele quis, isso não coloca Deus como um incapaz de escolher outros. O calvinista, quando ele fala que Deus escolheu limitadamente, é porque Deus quis, e não porque Deus era incapaz, o sangue de Jesus seria incapaz de salvar toda a humanidade. É nesse contexto. Por isso que eu estou te chamando aí para os versículos, para você ver que ele fez uma vez aqueles a quem ele quis para sempre. O para sempre já arremata mais ainda a limitação. E veja que esse versículo que eu te pedi para ler, ele está na coluna da expiação particular. Ele está na coluna da expiação limitada. Na verdade, aqui, não é somente o termo aqueles está aperfeiçoando. Aqui o que está colocando mais limitação é o fato do para sempre. Porque a expiação limitada, Max, ela é tão limitada que nem quem foi escolhido é capaz de conseguir sair da lista. Eu acredito que é aí que entra, então, resumindo essa folha nossa, a chamada eficaz é a preservação eterna. Exatamente. Aí, Exatamente. esse para sempre já resume tanto a chamada eficaz como a preservação eterna. Né? Você quer ver só? Olha só, Hebreus capítulo 2, como eu já achei mais rápido aqui,
Hebreus capítulo 2, verso 10. Olha só. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Marcos, os que estão de fora estão sobre a exclusão de Deus, porque Deus, em sua ira, os colocou de fora. Não é que Deus não seja incapaz de alcançar eles. É Deus que não quer alcançar eles. Não quer tirar o coração de pedra deles e colocar coração de carne. Porque Deus está irado com os não eleitos. Entendeu? Então, o que limita é a escolha de Deus. Entendeu? E não Deus ser capaz ou não para os dois assuntos, os eleitos e os réprobos. A gente devagar, Marcos, eu te convido a se dedicar um pouco mais, não menosprezando a sua atual condição de professor jamais, tá, Marcos? É um diálogo aqui de apenso, né? De um chamado a refletir num ponto que lá na frente talvez você vai me chamar a refletir num ponto que eu também posso estar ainda não perceptivo da verdade mais próxima do contexto completo do assunto. Você vai me indicar um caminho, eu vou por ele e vou reconhecer e te procurar e falar: Marcos, eu pensava errado e realmente você estava certo também. Ou seja, não me ponho aqui como melhor do que você nesse aspecto. Mas é porque eu também passei pelo caminho que você está passando nesse ponto aí, aonde, veja bem, o que o versículo 11 está dizendo: jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, Marcos, o sangue de Cristo seria capaz de salvar a todos, como o saião que é devagar. Mas eu te convido a não acompanhar o saião, porque não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o saião está indo na direção dos que estão sobre a ira divina, que Deus jurou não incluir porque estão debaixo da ira dele. Entendeu? O contexto que eu quero aplicar, eu não sei se talvez eu estou me fazendo bem esclarecido. Então, olha só. O versículo 14: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, a certeza da fé, ela é dada para o escolhido. Para o não escolhido, ele não consegue alcançar isso, porque ele não está sob a escolha divina. Ele está sob a escolha divina da ira. Então Deus jurou não levar ele para debaixo da lista dos eleitos, porque Deus assim falou: jurei na minha ira, eles não entrarão no descanso. Então os réprobos, não é que Deus não seja capaz de alcançá-los. Os réprobos, Deus não quer salvar eles. Eu me recordo, né, aí pelo seu nome, Marcos capítulo 4, né, versículo 11 e 12. Olha só que interessante. Em Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, Jesus assume explicitamente que tem gente que ele não quer que converta. É Jesus falando isso. Né? É o ápice do amor divino, Jesus. Ele é o ápice do amor divino. Ele assume, literalmente, que tem gente que ele não quer que converta. Que ele não quer que seja perdoado os pecados. Olha aí o que o seu xará falou na Bíblia, escreveu na Bíblia, divinamente inspirado. Marcos capítulo 4, verso 11 e 12. A vós é dado entender os mistérios do reino de Deus. Né? E ele fala, né, aos que estão de fora, quem que são os de fora? Os que aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 11 diz. Quem são os que estão de fora, Marcos? Assim jurei na minha ira e jamais entrarão no meu descanso. Eles não estão entrando porque eles estão de fora. Né? Quem estão de fora? O que Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12 disse. Mas aos que estão de fora, né? Ou seja, eu falo por parábolas, para que eles ouvindo ouçam, não entendam,
para que, vendo, eles não vejam e não percebam, e Jesus conclui, para que não sejam perdoados seus pecados, né? E para que eles para que não se convertam. Jesus assume isso. Então, olha só, Jesus não quer que os réprobos se convertam, não quer que os réprobos tenham seus pecados perdoados. Jesus não quer, ele assume isso. Em Marcos capítulo 4, verso 12. Hebreus, aqui, capítulo 3, versículo 11, ele está falando que ele jurou não colocar para dentro da lista dos eleitos, para deixar eles de fora, porque eles estão sob a ira divina. Ô Marcos, sabe qual que é a questão? Eu vou tentar te expressar o que eu penso, o que eu sinto em relação a esse assunto, tá? Veja bem, assim, em termos finais a respeito desse assunto, olha só, Marcos, é muito simples de se entender essa questão. É o seguinte, Deus poderia não ter criado quem vai para o inferno. Ele poderia ter feito isso, mas ele não quis, Marcos. Ele quis criá-los, sabendo que eles iriam para o inferno. A ira de Deus está sobre eles, e eles não são incluídos no processo da eleição. Deus já antecedendo a tudo isso, sabendo que eles iriam para o inferno, e Deus mesmo assim os criou. Então, não é uma questão de a limitação, a expiação particular, essa questão, ela vai muito mais fundo no assunto do que Deus ser capaz ou não ser capaz de perdoar, Deus querer ou não querer, ele vai muito mais a fundo do que isso. Então, Deus deixa claro que os seus escolhidos é porque ele amou, e os não escolhidos é porque ele odiou. A ira de Deus está sobre eles. Entendeu? Para se ter uma ideia, né? O perdão divino ele está condicionado ao amor divino, o próprio amor de Deus. Então, a única condição que existe é a escolha divina. Esse é o fato. Esse é a questão difícil de lidar para muitos, mas é uma questão. Se nós desenvolvermos aqui mais versículos, nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus falando do sacrifício por muitos, não por todos, né? E só para poder bater o martelo em cima da expiação limitada, mas você pode ir falando enquanto eu encontro aqui João aqui, João capítulo 17, verso 9 e o verso 20. Você quer comentar alguma coisa depois do que eu falei? Não, eu acredito que aí já resumiu bem tanto a graça irresistível, né? E a preservação eterna. Olha só. Eu acredito que já resumiu bem aí. João 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, Marcos. Olha só. Mas por aqueles que me deste porque são meus. Então, Jesus, quando ele fez a oração sacerdotal para perdão de pecado, ele orou somente para os seus escolhidos. E ele não rogou para os que estão no mundo. Os que o Saião fala que o sangue dele poderia ter sido derramado por eles, porque ele tem poder para isso, mas Jesus não quis que o sangue fosse derramado por eles. Porque Jesus, quando orou para perdão de pecado na oração sacerdotal, a famosíssima oração sacerdotal de João 17, e olha só o versículo 21, Marcos. Para que todos sejam um no Pai, assim como tu também és em mim, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto ele está falando todos os quem? Os que não estão no mundo. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber aí. Não é todos, mas são muitos, né?